O Frente a Frente vai ter a duração de 1 hora. A ordem das intervenções foi determinada por sorteio. A primeira pergunta é para José Sócrates. A intervenção final cabe a Pedro Passos Coelho. José Sócrates, Portugal está de novo em recessão, o desemprego atingiu um valor recorde e o país foi obrigado a pedir um resgate financeiro internacional. Neste cenário, por que é que os portugueses lhe hão de dar uma nova oportunidade? Não se trata de dar uma nova oportunidade, trata-se de fazer uma escolha. É verdade que Portugal está confrontado com um desafio intenso, o desafio de responder à mais grave crise internacional dos últimos 80 anos. Todos os países europeus aumentaram as suas dívidas, aumentou o desemprego em todos os países desenvolvidos, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos e no Japão. E o ponto que se põe nestas eleições é como é que vamos responder a esta crise. Nós estávamos a fazer o nosso caminho de resposta a esta crise, como provam hoje os números da execução orçamental, mas a questão é que esse processo foi interrompido por uma crise política que não ajudou nada à consolidação orçamental, nem ajudou nada à recuperação da economia. Mas a escolha que temos pela frente é esta. Ou nós pretendemos responder a esta crise preservando o nosso modelo social, ou pretendemos usar esta crise para pôr em causa o modelo social europeu que vivemos em Portugal e que é também o português. Eu acho que a escolha entre o PS e o PSD reside fundamentalmente aí. E se nós nos concentrarmos naquilo que são as duas escolhas entre mim e o Dr. Passos Coelho, entre os projetos do PS e do PSD, eu julgo que a diferença é fundamentalmente aqui, no Estado Social. E se nós analisarmos quais são as propostas dos dois partidos, nós poderemos encontrar essa diferença naquilo que foi a proposta de revisão constitucional apresentada pelo Dr. Passos Coelho. O Dr. Passos Coelho considerou esse projeto de revisão constitucional como o ponto político mais importante da sua liderança. E quando apresentou esse projeto de revisão constitucional, propôs fundamentalmente 3 mudanças. Essas 3 mudanças são as seguintes. Propôs que se eliminasse a proibição do despedimento sem justa causa, que, como se sabe, é um dos pilares que regula aquilo que são as relações entre empregadores e trabalhadores. Em segundo lugar, propôs também que o Estado deixasse de ter a obrigação de ter uma rede de escolas públicas que potenciasse e promovesse a educação para todos. E, finalmente, propôs também que o nosso Serviço Nacional de Saúde deixasse de ser tendencialmente gratuito. Essas três mudanças na revisão constitucional, é só para concluir, essas três mudanças na revisão constitucional são, digamos assim, o esqueleto daquilo que é a proposta do PSD. Pedro Passos Coelho, antes de lhe dar tempo para responder a estas afirmações de José Sócrates, eu perguntava-lhe porquê é que os portugueses hão de confiar em si, o governo do país, num momento tão difícil, quando o senhor não tem qualquer experiência governativa, não foi secretário de Estado, não foi ministro, não foi presidente de Câmara? Muito boa noite. Sabe que David Cameron, que é atual primeiro-ministro em Inglaterra, também nunca fez parte de nenhum governo. E, no entanto, existe uma forte expectativa sobre o desempenho que ele pode fazer como primeiro-ministro em Inglaterra. E é mais novo do que eu, de resto já agora, para acrescentar um tão badalado inconveniente que às vezes me apontam por ter 46 anos. Mas um outro primeiro-ministro inglês, desta feita trabalhista, mais da área do Partido Socialista, também foi primeiro-ministro em Inglaterra durante vários anos, o Sr. Tony Blair, sem nunca ter pertencido ao governo inglês. Portanto, julgo que essa é uma falsa questão, mas deixe-me responder à questão inicial que colocou e depois responder também, fazer um comentário sobre o que disse o engenheiro Sócrates. Aquilo que está em jogo nestas eleições é ver se conseguimos, a partir de dia 5 de junho, em vez de andarmos a discutir sempre aquilo que a oposição pretendia, podermos discutir aquilo que os governos que estão em funções fazem. E o engenheiro Sócrates vem a este debate, começa premeditadamente, quis começar este debate para ver se discutia o projeto de revisão constitucional do PSD. E, pasme-se, escolheu logo o Estado Social. O engenheiro Sócrates é o primeiro-ministro
da área socialista que mais maldades e malfeitorias fez ao Estado Social. Foi o primeiro-ministro em Portugal que cortou salários na função pública. Foi o primeiro-ministro em Portugal que mais reduziu as prestações sociais e levou os custos de acesso à saúde, diminuiu as comparticipações nos medicamentos, acabou com muitos abonos de família, milhares de abonos de família. Quer dizer, o engenheiro Sócrates, que tem vindo por razão de insustentabilidade das finanças públicas, a colocar em causa a sustentabilidade do Estado Social, vem agora aqui querer dizer ao país, vejam, isto está muito mal porque realmente o Governo, por causa da crise internacional, com certeza, o Governo nunca tem culpas de nada. O Governo vem aqui defender Portugal e o seu Estado Social e cuidado que ali do outro lado, apontando para mim, está alguém que quer combater o Estado Social. Senhor Engenheiro José Sócrates, se hoje o Estado Social está maltratado e o sinal mais evidente da falência do modelo que o senhor seguiu está nos 700 mil desempregados que existem em Portugal, se o senhor consegue explicar aos portugueses porque é que chegou a uma situação com o desemprego historicamente mais elevado em Portugal e com um Estado Social menos presente para apoiar as pessoas, depois de me responder a esta questão, nós podemos falar da revisão constitucional. José Sócrates quer responder a esta questão.